Bom, então agora a gente vai entrar aqui em o que é mais cobrado em cirurgia no SURSE, com a doutora Luísa Rocha. Doutora Luísa Rocha, a tela é sua, a turma é sua, pode iniciar a sua palestra. Muito obrigado. Ei, Sérgio. Oi, pessoal, tudo bem? Ah, que bom, ótimo. Muito prazer, muito obrigada. Espero que vocês estejam aproveitando muito essas lives do Mediaula, que são ótimas. Eu mesma já assisti às aulas anteriores, estão ótimas. Muito obrigada, viu, Sérgio? Pois é, então, estou aqui para falar para vocês da prova do SURSE, como é que é, quais são os temas mais cobrados, como que é o estilo de prova, tá? Vai ser assim um apanhado rápido para quem está aí assistindo, aproveitar e ter um pouquinho de curiosidade para poder fazer o nosso curso sobre a prova do SURSE, que está excelente, tá bom? Posso começar? Então tá, vamos lá. Como que é o concurso do SURSE? O estilo da prova são casos clínicos, principalmente, assim, a grande maioria das provas, dos enunciados, desculpa, são de caso clínico, então são questões maiores, que a gente precisa fazer uma interpretação, e aí, a partir dali, pensar numa conduta para aquele caso clínico apresentado. Sempre com alternativas corretas, a gente não precisa preocupar em relação a verdadeiro ou falso e alternativas incorretas, tá? A prova do SURSE 100% das vezes pede alternativas corretas. Então, um exemplo para vocês de como é que são as questões. Paciente de 40 anos, obeso mórbido, IMC de 40, diagnóstico de retocolite ulcerativa há 10 anos e achado de displasia de alto grau em biópsias colonoscópicas aleatórias. A proposta seria uma colectomia total, e aí qual deverá ser a melhor estratégia em relação ao suporte nutricional para esse paciente? Eu escolhi um tema que é pré-operatório, preparação do paciente para a cirurgia, é um tema muito comum para o SURSE, cai muito, a gente precisa dominar. E aí eu escolhi uma questão que é bem típica, questão com caso clínico, que a gente precisa definir a conduta a partir da resposta correta, beleza? Tá aí, ó, apresentação de caso clínico, conduta de pré-operatório e alternativa correta. Quais são os temas mais comuns do SURSE? Na ordem de mais cobrado para menos cobrado, a gente tem cirurgia geral com uma média de 5,2 questões, em média, anual, nos últimos 5 anos. Cirurgia digestiva com 4,6, trauma com 4, especialidades cirúrgicas com 3,2 e outros temas com 2,8. Então, a gente vê que é uma prova muito regular, assim, na distribuição das questões. Não tem uma disparidade muito grande entre os módulos. A gente vê que o de cirurgia geral é mais cobrado e outros temas é menos cobrado, mas não existe uma disparidade muito grande no número de questões a serem cobradas, tá? Então, dificulta um pouco o nosso estudo no sentido de que a gente tem que dominar todos esses temas. Mas a gente está aqui para esmiuçar um pouquinho mais para vocês, para facilitar o estudo de vocês. Então, cirurgia geral e cirurgia digestiva representam 49% da prova, praticamente metade da prova. Então, mais uma vez, reforçar de que a prova do SURSE, ela não tem uma grande maioria, assim, de módulo que precisa ser estudado, mas estão aí os 2 módulos principais para vocês terem mais cuidado na hora de estudar. A quantidade mínima de questões cobradas para a cirurgia geral nos últimos 5 anos foi 4 questões em um ano, e a máxima foram de 6 questões em algum outro ano. Cirurgia digestiva, mínima de 3 e máxima de 6. E a gente vê que outros temas teve ano que nem foi cobrado, tá? Dentro do módulo de trauma, que representa 20% das questões dos últimos 5 anos, a gente tem atendimento primário, trauma torácico e trauma abdominal como temas mais comumente cobrados. E a gente tem aí trauma ortopédico de partes moles, que apareceu apenas uma vez nos últimos 5 anos.
E aí esses 3 primeiros temas que eu citei representam 55% das questões referentes ao módulo de trauma, tá? 55% desses 20% aí que foram cobrados. Para a cirurgia geral, que representa 26% das questões dos últimos 5 anos, a gente tem pré-operatório, pós-operatório e obstruções representando 65% desse módulo. E apendicite e resposta orgânica ao trauma que apareceram apenas uma vez. 23% das questões dos últimos 5 anos são de cirurgia do aparelho digestivo, com os 4 primeiros temas sendo os principais. Doença do refluxo gastroesofágico, obesidade, câncer coloretal e doenças orificiais. Esses últimos temas foram menos cobrados, e aí, não sei se está dando para vocês verem direito, tá? As letrinhas menores aqui. Toda vez que eu ponho essas letras menores, significa que apenas uma questão de cada um desses temas foi cobrado nos últimos 5 anos, beleza? E aí, esses 4 temas primeiros aí, em negrito, representam 52% do módulo de cirurgia do aparelho digestivo, mais da metade. Especialidades cirúrgicas, com aparece 16% em 16% das questões de cirurgia geral nos últimos 5 anos, com cirurgia pediátrica e urologia, principais temas, sendo que cirurgia pediátrica é muito mais comum, tá? Foram 7 questões de cirurgia pediátrica nos últimos 5 anos. Então, prestar atenção nessa parte aí. Cirurgia oncológica torácica e vascular apareceram apenas uma vez. E cirurgia pediátrica e urologia representam 68% das questões de especialidade. Muito mais frequentes do que o restante dos temas, né? E outros temas representam 15% das questões, com complicação cirúrgica, terapia nutricional e ortopedia, perfazendo os temas mais comuns, com 46%, representando 46% das questões de outros temas. Todos esses outros temas listados abaixo apareceram apenas uma vez nos últimos 5 anos. Aí eu estou deixando aqui os 10 temas mais comuns no SURSE, que eu aposto que se tiver cair alguma coisa dessas que a gente está falando no próximo ano, vai estar aqui dentro dessa tabela. Então é uma tabela que vocês precisam saber e direcionar o estudo principal para esses temas. Pré-operatório, importantíssimo. Pós-operatório, obstruções, dentro da parte de cirurgia geral. Dentro da parte de especialidade cirúrgica, cirurgia pediátrica como um tema muito cobrado, e urologia, um pouco menos cobrado, mas também como um dos temas principais da prova do SURSE. Trauma, que seria a TLS, trauma torácico e trauma abdominal. Obesidade e doenças orificiais. Então, esses temas aí, eles representam 47% de todas as questões. Metade da prova está aqui, tá bom? E aí os 10 assuntos mais comuns no SURSE. Dentro daqueles temas que eu coloquei na tabela atrás, o que é mais cobrado? Quais são os assuntos que aparecem repetidas vezes para vocês nas provas? Então a gente tem conduta para obstrução aguda, preparo do paciente pré-operatório, que eu até mostrei a questão para vocês, que é um tema muito importante dentro da prova do SURSE. Atendimento pré-hospitalar, a conduta do paciente com trauma abdominal, TCE, essas questões apareceram acho que 2 vezes, se não me engano, nos últimos 5 anos. Tratamento de refluxo e cirurgia bariátrica, divertículo de Meckel para especialidade pediátrica, hidrocele para urologia foram os temas mais comuns. E terapia nutricional é um tema bem comum da parte de outros temas, que apareceu repetidas vezes, tá? Então é isso, deu para vocês entenderem? Tá tranquilo? Espero que vocês aproveitem bem a nossa aula
A gente está aqui à disposição para o que vocês precisarem. Agradeço mais uma vez o convite para participar aqui. E aí eu dou a palavra para vocês prosseguirem com a programação, tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigado, doutora. E aí, doutora, alguma indagação a ser feita aqui, dentro daquilo que foi apresentado? A Luísa está brilhante, Agão, ela é da nova geração aí dos professores, sob coordenação do professor Fernando, né, que é nosso coordenador da cirurgia. Ele e a Sara estão tomando conta junto sob a supervisão do Fernando, então elas estão show de bola. Ótimo, ótimo. Bom, queria convidar aqui agora o doutor João Brígido, que não está no estúdio ou está online. Doutor João Brígido, se você estiver aí... Ele está no estúdio do Rio de Janeiro, na casa dele. Oh, coisa linda! Assim que é bom, hein? Funciona muito, é chique, muito chique esse cara, olha lá. Todo de vermelho, bonitão. Boa noite, doutor João Brígido, seja bem-vindo. Saudações, boa noite. A palavra é sua, doutor. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, lembrando só uma coisa, né, doutor? Você vai falar de preventiva, né? Eu esqueci de avisar que... a gente vai falar de preventiva. Exatamente. Como é que eu faço para compartilhar a tela aqui? Estou desativado. Peraí que eu vou botar aqui você de... peraí, deixa eu ver aqui. O doutor Sérgio tem que colocar você de co-host aqui, no caso, para poder fazer esse compartilhamento, doutor Brígido. Vamos lá. O Eric, se você estiver por aí, puder colocar, o doutor Sérgio, colocar o doutor Brígido aí de co-host. Colocou a gente. Não, quem está de host mesmo é o Mediaula. Nós não estamos, não, Tiagão. Ah, tá. Então, é o Eric ou a Karina, não sei quem está de host. Oi. Bom. Eric, nos escuta aí? Aê, pronto, doutor, tá certo. Pronto. Resolvido. Deixa eu ver aqui. Foi. Desktop 1. Compartilhar. É isso aí. Vocês estão vendo minha tela ou não? Sim, muito bem. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Posso começar? Pode sim, doutor. Está aberto. Então, gente, para quem não me conhece, prazer, né? Meu nome é João Brígido. Eu sou um dos professores de medicina preventiva aí, dos cursos do Plano Regional. E o Sérgio me incumbiu aí de conversar um pouquinho com vocês sobre a prova do SURSE. E eu sempre gosto de conversar sobre a prova do SURSE porque eu sou cearense, né? Apesar de morar no Rio de Janeiro, eu sou cearense. E a prova do SURSE, né, como muitas, acho que como a maioria das provas no Ceará, né, a rapadura é doce, mas não é mole não, né? É uma prova que eu considero uma prova difícil, bem elaborada. Né? Esse aí é o cronograma geral da prova do SURSE. A gente tem um predomínio de questões aí que cobram condutas em medicina da saúde de comunidade, mas de uma maneira muito mais aplicada na prática da rotina da saúde da atenção primária, né, do que propriamente com foco, né, em rodapés e livros, né, ou com foco na medicina hospitalar. Uma medicina muito mais da comunidade, mas o aluno tem que ter, sim, um repertório muito grande. Né? Cai aí, em média, 11 a 12 questões, e depois vem seguido de APS, atenção domiciliar, né, com conceitos importantes da atenção primária, que você não encontra em livros de clínica médica. Realmente o aluno precisa dar uma olhadinha no conteúdo específico de medicina preventiva para achar esses conceitos, né? E tem que ter uma vivência mínima ali no seu internato, no PSF, para conseguir acompanhar e fazer esse tipo de questão. Depois segue, caindo menos questões, né, a parte de estudos epidemiológicos, SUS, saúde do trabalhador, e mais raramente aí a parte de vigilância epidemiológica e epidemiologia clínica. Então, eu sempre coloco esse slide, né, como a gente pode prever o que vai cair na prova. Prever a gente não consegue, né? Só se tivesse bola de cristal. Mas o que a gente pode fazer é mapear a prova, saber mais ou menos o que costuma aparecer, como costuma aparecer, porque a gente consegue, com mais acurácia, né, com mais precisão, focar o nosso estudo. Então, acho que uma das principais estratégias, aí, uma grande assertividade do nosso curso, é ter aí o plano regional para o nosso aluno, né? Já vai chegar na prova sabendo o que espera. Tá?
sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha como costuma aparecer aí as questões de condutas em medicina da saúde de comunidade. Gente, as questões são muitas, né? Mas é o que eu falei para vocês. Aqui, o aluno não tem que saber o rodapé de cada livro. Não. O aluno aqui, ele precisa ter repertório clínico. Então, não é conhecer detalhes de cada doença, não é conhecer classificações, não. Ele tem que conhecer o básico, mas tem que conhecer o básico de muitas doenças, principalmente aquelas, né, que são rotinas ali no posto de saúde. Então, carro-chefe, hipertensão arterial sistêmica, síndrome metabólica, diabetes, HIV, né, saber pré-natal, são coisas que são rotinas da atenção primária. Quem caprichou no internato está careca de saber disso. Tá? E, aliás, essa é uma prova muito bem feita, porque ela consegue cobrar um conteúdo aplicado. Então, além da exigência teórica que ela faz para o aluno, ela também exige um pouco de vivência. O aluno tem que ter um pouco de vivência, né? E, muitas vezes, essa exigência de vivência clínica mínima ali, às vezes eles perdem até um pouco a mão. Por exemplo, eles já cobraram uma questão sobre condutas no acidente com ouriço do mar. Né? Isso é pouco usual. Né? Muita gente sabe, mas muita gente que acompanha os plantões, que acompanha consultório de atenção primária, tá? Isso não está por aí nos livros, né? Ou até está, mas a gente não costuma dar foco. Né? Cai questões aí de conduta no acidente com sagui, né? Chama lá SUIN também, né? Cai questões sobre violência psicológica. Uma coisa que eles costumam cobrar também é a parte de dermatologia. Sempre cai uma questão com uma lesão dermatológica, né? Uma lesão dermatológica usual, geralmente um impetigo, né? Geralmente hanseníase, que o aluno tem que identificar, correlacionar com a clínica e marcar a resposta certa. Tá? Outras questões que costumam aparecer, né, é a parte de escabiose, manejo da dor, hepatites, né? A parte de psiquiatria também aparece, então ideação suicida, geralmente transtorno de ansiedade, depressão, eles gostam de cobrar isso. Tá? A parte de parasitoses, eles costumam cobrar, né? Inclusive teve uma questão sobre bicho geográfico, caiu recentemente. Né? A parte de saúde da mulher costuma cair aí, ficar atento com os rastreios, né, de câncer de colo uterino, câncer de mama. Tá? Outra coisa que eles gostam de cobrar é a questão da ética médica, né? É um carro-chefe também importante. Muito cuidado aí, principalmente com essa época de Covid-19. Eu nem preciso dizer que você tem que estudar Covid-19, né? Porque isso é uma questão mais do que certa na sua prova. Né? Mas tentar também estudar um pouco da ética médica aplicada no contexto da Covid-19. Por exemplo, uma questão que está na moda aí, está aparecendo muito, são questões que envolvem a telemedicina. Porque no contexto da pandemia, muitos atendimentos ambulatoriais passaram a ser feitos à distância, de maneira remota, com telemedicina. Então, isso é um tema que está em alta. Vale a pena você dar uma olhada nesse assunto e revisar um pouquinho. Provavelmente pode aparecer na sua prova. Tá? Além disso, né, doenças vacinais costumam cair bastante, aleitamento materno. Né? Então, como eu falei, são aquelas doenças, né, que são ali, muitas vezes, rotinas da ESF, que exigem do aluno um pouco dessa vivência, e vez ou outra uma questão um pouco mais não usual, né, como a lesão por ouriço do mar, né, a conduta numa mordida por sagui. Né. Bem, mudando de assunto, né, APS e atenção domiciliar. Costumam cair questões que envolvem conceitos aplicados, enraizados da medicina da comunidade. Então, coloca uma situação, né, de um paciente que faz uma terapia comunitária, coloca uma situação mais complicada para você indicar um projeto terapêutico singular, uma questão que é clássica toda vez que cai nessa prova, o método clínico centrado na pessoa, mas não cai dado. Geralmente essa questão das provas ela é dada. Né? Coloca lá uma questão, bota umas opções, colocam condutas médicas absurdas, como maltratar o paciente, ser grosseiro, obrigar o paciente a fazer alguma coisa, e no item coloca praticamente assim, ser humanizado, obviamente você vai marcar essa resposta. Na prova do SUS não é assim. O método clínico centrado na pessoa ele cai de uma maneira mais subjetiva, mais difícil. Tá? Geralmente essa questão se repete. Pergunta para o aluno, coloca uma situação clínica e pergunta qual o próximo passo no projeto terapêutico. A resposta geralmente é sempre essa, né? É perguntar para o paciente quais são as suas expectativas e o que ele espera, o que é que ele pode esperar do profissional de saúde para com a sua doença. Tá? Além disso, outras questões caem em genograma, né, ecomapa, tá? A questão de escala de risco, vulnerabilidade, coordenação de cuidado,
Isso geralmente compõe a prova de APS e atenção domiciliar. Com relação a estudos epidemiológicos, cai um pouco menos, 1 a 2 questões, né? E aí cai risco relativo, razão de chance, né? Lembrando para vocês que é diferente o risco da razão de chance, não confunde, tá? A razão de chance a gente usa para um estudo de caso-controle, aquele score lá do odds ratio, tá? E o risco a gente usa para estudos prospectivos, ensaios clínicos, estudo de corte, tá? Eles gostam de cobrar valor preditivo, sensibilidade, especificidade, ficar atento com esse assunto, tá? Com relação à SUS, a parte de universalidade, princípios do SUS, eles gostam de cobrar a parte de adscrição de clientela e territorialização, talvez porque os alunos empaquem um pouco nesse conteúdo. Então, a prova, né, os examinadores aproveitam para explorá-lo. Então, sempre dá uma olhadinha com carinho nessa parte. Saúde do trabalhador, uma questão, né, questões aí que envolvem clássicas, né, da área de saúde do trabalhador, PAI, né, burnout, benzenismo, pneumocomiose, acidente de trabalho em geral costuma aparecer. E aqui, por fim, a gente traz um exemplo para você ter mais ou menos ideia de como cai, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Coloca um paciente, né, masculino, de 55 anos, no consultório de rua, né? Ele procura lá o teu PSF, teu consultório de rua, por ter, né, referido história aí, né, abusiva de uso de álcool, procura emprego, não consegue achar um emprego, e aí refere que tem tremor, náuseas, né, não tem vômito, tem diarreia, né, não conseguiu dormir nas últimas 24 horas, ao exame encontra-se letárgico, e tem essas lesões aí, hipercrômicas, escamativas, pruriginosas, bem delimitadas, grifa isso, né, em áreas de exposição solar. Ele te deu a questão aqui, né, João, que doença é essa, né? Então, gente, é isso que eu falei para vocês, a prova ela cai aplicada. Ele colocou uma questão social, o paciente tem uma questão social, um paciente vulnerável, né, e muitas vezes o paciente que vai te procurar na atenção primária, e ele vem com história de uso abusivo de álcool, a questão não colocou isso por acaso, né, com lesões hipocrômicas em áreas fotoexpostas, pruriginosas. Gente, essa história aí com abuso de álcool, lesão hipercrômica, né, descamativa, pruriginosa, né, é uma história típica da pellagra, né, que é a deficiência lá da vitamina B3. Então, ele está perguntando qual o tratamento indicado. A resposta é a reposição do ácido nicotínico. Tá? E aí eu coloquei um resuminho, só para você ter mais ou menos noção de como aparece. Né? Pellagra, deficiência de B3, está relacionada com uso abusivo de álcool, desnutrição, HIV, e essa doença em casos graves se caracteriza aí pelos 4 Ds, né? Diarreia, dermatite, demência e déficit, né, de morte. O paciente aí não apresentou morte, as demais situações ele apresentou. O diagnóstico é muitas vezes clínico, na maioria das vezes ele é clínico, tá? Essas lesões são características, a gente trata com ácido nicotínico. Perfeito? É mais ou menos assim que a maioria das questões na prova do SUS se cai. Maravilha, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado. E um prazer conhecer vocês aí. Eu aguardo vocês no curso do SUS. Oi? É isso aí, doutor. Muito obrigado. Doutor Sérgio, tem alguma coisa para poder acrescentar, bater uma bola aí com o doutor Brígido? Não, é só essa pergunta para o João aí, nessa parte de conduzes de medicina da família e comunidade, que ele comentou. Professor João, o que você acha para essa prova, né? Quem vai fazer a prova agora no final desse ano, para entrar em 2022, dia 7 de novembro? Você acha que a tendência é manter igual esse histórico dos últimos anos que você tem analisado? Com certeza, né? A minha opinião é que isso vai se manter. Agora, o aluno, como o pessoal brinca aqui no Rio, né? O aluno tem que ser malandro, né? A gente passou por um ano de pandemia, cara. Então, assim, qual a doença que eu vou focar? Eu vou focar em tuberculose? Pô, você vai focar em Covid-19, porque provavelmente isso vai cair. Agora vai cair aplicado. Ninguém vai te perguntar qual é a subproteína do vírus, qual, né, o núcleo do RNA, ninguém vai perguntar isso. Vão colocar situações, diversas situações que envolvem ética médica, que envolvem aí prato cheio, estudo clínico com medicação promissora, né, o aspecto ético disso, vou colocar situações e situações não dadas, né, para o aluno pensar mesmo sobre esses assuntos, né, e vão interrogar o aluno aí sobre isso daí, sempre aplicado à atenção primária. Então, o aluno tem que dominar essa parte, estudar com bastante calma, depois ele vai para as doenças mais comuns, então vai hipertensão, diabetes, HIV, pré-natal, e aí, como eu falei, estudo aplicado. Vai estudar pré-natal? Pô, como é que é a situação da mulher que está grávida e está exposta ao Covid-19? É assim que a gente tem que estudar, tem que ser malandro, porque provavelmente as questões vão vir aplicadas dessa maneira. A gente passou por um ano de pandemia, gente. Perfeito?
Então, meu palpite é esse. Professor João, brigadão. Pessoal, o professor João veio para dividir a preventiva comigo. O cara tá fera, as aulas estão muito boas. Vocês vão adorar as aulas dele ano que vem, 2022, e para quem vai fazer a prova agora também, tá? João, brigadão por aceitar esse desafio. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abração. Prazerzão. Obrigado, doutor. Bom, então hoje a gente vai falar aqui, vou passar a bola aqui pro doutor Everton Gabriel aqui, que também está no seu estúdio, no seu local específico para poder, no seu bunker particular, para poder fazer essa aula aqui para vocês. Doutor Everton, se você estiver aqui na escuta aqui com a gente, a bola é sua, doutor. Muito seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiagão. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite, pessoal que está em casa. Professor. Aí. Prazer estar com vocês. Vamos lá. Vamos falar sobre clínica médica na prova do SURSI. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar a Consegue tela. compartilhar? É isso aí, ótimo. Vamos lá. Minuto. Vamos lá. Tudo certo aí, Thiago? Tá me ouvindo? Perfeito. O slide está na tela? Tudo certo. Tá tudo certinho. Excelente. Pode dar continuidade. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Everton, como já foi apresentado, eu vivo clínica médica na cidade de Belo Horizonte. A gente tem uns minutinhos aqui para falar sobre a clínica médica no PSU do Ceará, a vasta e temida clínica médica que a gente vai direcionar o estudo de vocês. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, como que é a prova do PSU do Ceará? A gente tem uma prova muito gostosa e muito agradável de fazer. É uma prova que, de fato, para quem gosta de clínica médica, a sensação que nós temos é que estamos atendendo clínica médica em enfermaria ou em algum pronto atendimento. A gente tem casos clínicos, ora menores, ora maiores, contextualizados, que vai te perguntar aí sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre algum tipo de segmento daquele paciente. Geralmente, a gente tem as questões de clínica médica são objetivas, a gente não tem exceto, a gente não tem assinalinha incorreta, a gente não pede para correlacionar colunas. Ele te dá um caso clínico, como a gente falou, e vai direto ao ponto, perguntando acerca de diagnóstico, tratamento, manejo de forma geral. Agora, o que a gente quer saber, né? O que mais cai nessa prova? E quando nós vamos estudar clínica médica, a gente se depara com esse cenário. A gente não vai conseguir ler tudo isso nesses últimos meses para a prova, isso vai enrolar na cabeça de vocês e nós não vamos conseguir chegar no objetivo final. Portanto, Everton, direciona para mim o que nós temos que saber. E agora, pessoal, daqui para frente, prepara o print aí, porque é isso que a gente tem que saber. Vamos lembrar das especialidades mais expressivas na prova do SURSI. A gente tem aqui, eu marco para vocês o que cai mais, pessoal. Cai mais pneumo, endócrino, cardio, infecto, psiquiatria e reumato. Everton, ainda é muita coisa. Filtra para mim. Claro, pessoal, agora é a tabela do print. Olha lá. Questões dos temas que mais caem. Aí para vocês na ordem. Anemias, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, artrite reumatoide, delírio, são os temas que mais caíram na parte de clínica médica do SURSI. Ok? Seguindo aí a coluna da esquerda até a coluna da direita, finalizando com leishmaniose. Printa essa tabela, a gente fala de todos esses temas com muita tranquilidade no nosso curso e vocês vão sair muito bem preparados para a prova de clínica e as demais também, obviamente, fazendo com a gente. Bacana? Então vamos lá, vamos dar uma navegada dentro de cada especialidade para mostrar para vocês algum direcionamento do que deveríamos estudar, ok? Então vamos lá, começando por nefrologia, a gente até brinca que o nefrologista da banca do PSU foi substituído por um psiquiatra na prova do SURSI, e nefrologia não é uma especialidade que cai todos os anos na prova do PSU do Ceará. Então, pessoal, a gente não tem nenhum padrão de repetição para informar para vocês, esses foram os temas que já caíram aí ao longo dos anos. Assim como gastro, uma especialidade fantástica, que também não tem nenhum padrão de repetição até então. Agora, quando a gente fala de pneumologia, o cenário é diferente. Pneumonia adquirida na comunidade e DPOC são duas doenças que caem bastante e com certo padrão de repetição. De pneumonia, a gente tem que saber complicações, a gente precisa saber manejo de derrame pleural, a gente precisa saber critérios para internação, eu quero saber como que a gente vai classificar o paciente, se ele vai para internação, se ele vai ser tratado de forma ambulatorial, se ele vai ser manejado em terapia intensiva. Assim como DPOC, eu preciso saber GOLD, eu preciso saber o que eu faço com o paciente A, B, C, preciso tratar esse paciente de forma geral e preciso saber medidas que reduzem mortalidade. Endócrino, assim como nas demais provas do país, diabetes e tireoide. Diabetes a gente tem que saber complicações agudas, como cetocitose diabética, e eu preciso saber tratá-la, bem como tratar o diabetes em si. Falando de cardio, uma grande especialidade na prova do SURSI, assim como nos demais concursos do país, o grande destaque vai para insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana. E aqui a gente tem que saber tanto os pacientes do manejo ambulatorial,
aquele paciente tem insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que a gente vai manejar com drogas que reduzem a mortalidade, assim como o paciente no manejo agudo, aquela insuficiência cardíaca descompensada, o perfil que o paciente chega, e tratar este paciente. Da mesma forma que a gente fala da doença arterial coronariana, o paciente estável, o paciente com a placa de eletrônio estável, que vai ser tratado no ambulatório, e o paciente da sala de emergência. Em hematologia, o grande destaque são as anemias, com expressividade maior para anemia mais comum, a ferropriva, e a gente precisa saber método diagnóstico. Esse paciente precisa, esse aluno que está estudando para a prova do SURSE precisa saber qual que é o rastreio inicial das anemias, o que eu faço com anemia hiperproliferativa, hipoproliferativa, eu preciso saber quais são as causas de anemia micro, normo e macrocítica, eu preciso saber isso para ir bem redondinho para a prova do SURSE. Na parte de infecto é uma especialidade fantástica, e às vezes a gente vai ter alguma dessas doenças caindo em outras especialidades, como hepatite, que pode cair na gastro, tuberculose, pode cair na pneumo. Então, o que eu trago para vocês como estrela da infectologia é o HIV, lembrando das infecções oportunistas, principalmente PCP, pneumocistose e a criptococose, a neurocripto. Da parte de neurologia, grande destaque para AVE, acidente vascular. A gente precisa saber isquêmico e hemorrágico, a gente precisa saber como que eu manejo, como que eu diferencio e como que eu trato, bem como alvo pressórico. Assim como migrânia, cefaleias, CAI, e o grande destaque é para enxaqueca. Eu preciso saber tratamento abortivo e tratamento profilático, quase 3 questões nos últimos 5 anos desse mesmo tema. E agora, nos últimos anos, nos últimos 3 anos especificamente, vem caindo muito sobre diagnóstico diferencial de tremores, saber sobre doença de Parkinson, saber sobre parkinsonismo induzido por medicações. A parte de reumato, lúpus e artrite reumatoide são as grandes estrelas. Da parte de psiquiatria, muita atenção. Adora cair psiquiatria na prova do SURSE, e o grande destaque é o delírio, o estado confusional agudo. Temos que saber tudo, temos que saber diagnóstico, fator precipitante, tratamento e manejo desse paciente, lembrando do não farmacológico e o farmacológico. Cai também sobre questão de depressão, suicídio, sobre tratamento, sobre reconhecimento. Cai também abordagem de drogas, tabagismo, alcoolismo e etc. Da parte de oncologia, uma única questão nos últimos 5 anos. A gente precisa saber também. Da parte de dermato, ano cai, ano não cai. Esses foram os temas mais cobrados. Beleza. Naveguei com você sobre cada uma dessas especialidades de forma um pouquinho mais objetiva. Eu queria propor uma análise de algum desses temas que mais caem para vocês, mas quero propor isso na forma de desafio. Eu quero falar com vocês em 1 minuto sobre tudo que você precisa saber para acertar todas, eu disse todas as questões deste tema na prova do SURSE dos últimos anos. Então, eu coloco um relógio para te mostrar isso aí, que a gente vai fazer em 1 minuto. Vamos conversar tudo sobre este tema aqui, sobre o delírio, um daqueles 5 temas que a gente falou que mais cai. Então, respira fundo e vamos começar. Delírio, pessoal, nada mais é do que uma demência aguda, entre aspas, um estado confusional agudo por uma diminuição aguda de função cognitiva. Everton, o que acontece? Esse paciente alterou a homeostase, ele infectou, ele teve um distúrbio hidroeletrolítico, ele teve um pós-trauma. Pessoal, a clínica desse paciente são sintomas psiquiátricos, agitação, delírio e etc. Por quê? Esse paciente teve uma alteração de homeostase e, basicamente, esse paciente tem uma clínica aguda e flutuante. Ele era bem e agora não está mais. E ela flutua. Ora ele está melhor, ora ele está pior. O marco da prova é um idoso. Não acontece com um idoso, mas a gente tem que lembrar que este é um marco idoso com sintomas psiquiátricos após processo infeccioso ou processo cirúrgico. A nossa idosa, muito bem, obrigado, que internou e desenvolveu sintomas psiquiátricos, ok? Lembra que a gente tem que buscar o que causou. Então, faz exame clínico, laboratorial e rastreio infeccioso. Vamos tratar o paciente? Vamos tratar a causa, infecção, trata a infecção, distúrbio eletrolítico, trata a alteração de homeostase. Se eu for fazer tratamento, lembre o não farmacológico, estimula o nosso paciente e manejo farmacológico. Lembra aí das medicações antipsicóticos, com grande destaque para o haloperidol, e lembra que a gente não faz benzodiazepina para esse paciente. Fiquei aflito, achei que não ia dar tempo. Calma, dá sim. Em 1 minuto, tudo que a gente precisa saber para acertar todas as questões de delírio sobre estado confusional agudo. Então, eu te mostro. Vamos lá, pessoal. Ó, não quero ler todas as questões com vocês, eu quero te marcar para o que é mais importante. Olha lá. 70 anos, 2º dia de pós-operatório, fratura de fêmur. Idoso pós-operatório, fratura de fêmur. Evoluiu com agitação psicomotora, confusão e agressividade e tentou bater na equipe de enfermagem. Já foi tentado manejo no farmacológico, mas ele não melhorou. É agudo? É agudo. Olha lá, ele era independente para as atividades de vida diárias até a internação. E a questão que quer saber? Qual que é a medicação? Prometazina está fora, donepezilo está fora, lorazepam, lembra, não fazemos benzodiazepínico porque os critérios de inclusão de benzodiazepínico são muito limitados. Resposta: haloperidol, bem tranquilo. 2018 também marco para vocês o que é mais importante. Idosa, agitada nas últimas 3 semanas após mudar para a casa da sua filha mais nova. Ok.
ela está conversando sozinha, não consegue dormir, e antigamente, nas últimas 4 semanas, ela era independente para as atividades de vida diária. Os sintomas foram se intensificando nos últimos dias. Pessoal, qual é a principal hipótese diagnóstica? Idoso pós alteração de homeostase, sintomas psiquiátricos, é o marco delírio. Outra questão, marco para vocês o que é mais importante, 84 aninhos, 3 dias com febre, dor e inchaço articular em mãos, ombros, pés e joelhos. Foi emergente no hospital, medicado com dipirona e deixado em observação. No dia seguinte, ficou sonolento, com comportamento sugestivo de infecções. Foi realizada contenção física no leito e depois evoluiu com agitação psicomotora. Pessoal, qual que é a melhor opção para investigar esse paciente e tratar? Lembra do nosso slide. Paciente um idoso que iniciou sintomas psiquiátricos por alteração de homeostase, a gente precisa fazer rastreio de forma geral, exame clínico, exame complementar, rastreio infeccioso, e vamos fazer o manejo não farmacológico e farmacológico. Lembrando que farmacológico é antipsicótico com atenção especial ao haloperidol. Então vamos lá, qual que é a resposta? A gente já sabe, a resposta é a letra A. Mas vamos resolver para vocês o que seria de errado nas demais questões para a gente ganhar conhecimento com a questão. Letra D, líquor e imunoglobulina, está fora, imunoglobulina está totalmente equivocado. Letra C, neuroimagem, não seria mais adequado nesse momento, mas agora inibidor de acetilcolinesterase está totalmente errado, está fora. Letra B, poderíamos até considerar realização de neuroimagem, não seria a primeira coisa que nós vamos fazer, mas vamos ler o restante. Parecer da psiquiatria, pessoal, delírio é manejo do clínico, não é do psiquiatra. E iniciar antipsicótico, agressivo, não começa assim. Vamos primeiro tentar manejo não farmacológico e considerar antipsicótico como fala a alternativa A. A resposta da nossa questão. Maravilha? Última questão. 70 aninhos, marco para vocês o que é mais importante, sem história de doença neuropsiquiátrica. Pessoal, as questões se repetem, é a mesma coisa. Normalmente, idoso, previamente rígido, muito bem, obrigado, internou por alguma infecção ou processo traumático, pós-cirúrgico, qualquer distúrbio de homeostase, que a gente consegue perceber isso no enunciado da questão. Ele dá entrada no serviço de emergência com esse quadro: inquietação, entorpecimento de consciência, alteração de juízo de realidade, desorientação holopsíquica. Tá, o que está falando aqui de fator desencadeador? Vamos ler o restante. Iniciou no dia anterior episódio de diarreia repetidamente e agora ficou mais frustrado. Pessoal, qual é a intervenção psicofarmacológica sintomática de primeira escolha? Galera, sem muita dúvida, resposta haloperidol. 2 questões dos últimos 5 anos que caíram a mesma alternativa. É haloperidol para a gente marcar. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para falar. Foi um imenso prazer. Nosso tempo aqui é um pouco mais limitado. Espero que vocês tenham printado as tabelas, o que é mais importante. Eu desejo muito sucesso nas provas e na escolha da especialidade. Foi um prazer. Até a próxima. É isso aí, doutor Everton. Muito obrigado. Quer saber se o doutor Sérgio está aí? De repente a gente bate uma bola aqui com o doutor Everton. Se tem alguma pergunta para ele? Como é que está aí, doutor Sérgio? Só o Everton acho que ele está com a tela compartilhada ainda. Ah, tá sim. Precisa descompartilhar. Aí, agora sim. Professor Everton, vem para cá. Professor, se o senhor... Opa, agora vamos sim. lá, doutor Sérgio. Eu adoro esse negócio do 1 minuto aí. Vamos para o desafio, liga o cronômetro. Isso aí é tipo assim, a cara do intensivão, né? Isso aí é muito bom pro cara relembrar. Tá, como é que tá suas apostas assim para quem vai fazer o intensivo agora e quem vai fazer 2022? O que você acha, pelo que você analisou nos últimos anos do Unificado Ceará? Doutor Sérgio, primeiro com relação ao 1 minuto, é mostrar para o pessoal que é isso que a gente quer, é isso que o Mediaula quer fazer com o pessoal. É mostrar que, de acordo com o tempo que eles têm, seja 2 anos, seja 3 meses, seja 1 mês, ou seja, nos 3 últimos dias, como o nosso intensivão aí presencial, a gente quer mostrar para ele que mais cai e mostrar que a gente vai conseguir juntos atingir o objetivo, que é passar nas provas de residência. Esse é um ponto, eu também acho que a gente tem que estar junto nisso aí. Com relação à questão de prova, eu acho que a gente tem que ficar atento com os temas deste ano, né? O SUS nunca cobrou, mas assim, vamos ficar atento com o Covid. E Covid, lembrar, né? Assim, da parte de pneumonia de forma geral, o diagnóstico diferencial aí das pneumonias típicas e atípicas, lembrar das coisas mais peculiares de Covid. Também não acho, como o Dr. João falou agora há pouco, que eles vão entrar com detalhes muito da prova, mas assim, coisas que o pessoal erra do dia a dia, por exemplo, indicações de dexametasona, o que seria realmente preciso, o estudo Recovery que fala sobre isso, interessante que os alunos saibam. Outra coisa que a gente poderia pegar aí na prova de clínica médica sobre terapia intensiva dentro da clínica médica, como é que a gente vai fazer ventilação desses pacientes, ventilação protetora. Acho que são temas interessantes para a gente falar acerca aí desse último ano, dessa prova deste ano.
Com relação ao ano que vem, acho que não sai muito do padrão. A prova do SURS é bem interessante de fazer, é uma prova de casos clínicos mesmo, e que tem um certo padrão de repetição, diferente do que eu vou falar com o pessoal aí na prova de quinta-feira, tá bom? Então, eu acho que fica dentro disso. Professor Everton, obrigado, cara. Você veio para agregar muito aí na clínica médica, igual eu estou treinando esse menino para me substituir na clínica, porque está muito pesado de clínica preventiva, e eu fico brincando, menino não, mas o homem já é fera, né? Porque ele é novo, mas o homem é fera. Everton, brigadão, viu? Obrigadão, doutor Sérgio, um abração para todo mundo aí. Valeu, Tiagão, um abraço. Obrigado, doutor Everton. Bom, vamos passar aqui agora a nossa bola de volta. Vou também, de novo, mais uma vez, dividir a minha tela aqui com vocês, porque a gente sempre tem uma tela bonita para mostrar os nossos professores. Agora a gente vai mostrar aqui o doutor José Maria, volta aqui com a gente para falar agora de pediatria ainda, mas o que é cobrado no SURSE em pediatria, doutor José Maria, tá? Pode dar, o barco é teu. Oi, pessoal. Boa noite, bem-vindo à nossa Power Week. Hoje nós vamos falar da pediatria, falando da prova do SURSE, né? Como você já me conhece, meu nome é José Maria, eu sou o coordenador aqui do grupo Média Aula e faço aqui as análises aqui da pediatria. E fiz a análise aqui da prova aqui do SURSE, né? Que é a prova lá do estado de Ceará, Nordeste brasileiro, estado muito bonito, né? Uma região muito bonita do nosso país, povo muito bacana, e quem for fazer a prova lá no Ceará e passar lá vai ser muito bem recebido. Eu tenho grandes amigos lá que estudaram comigo, que moram lá hoje, até colegas aqui de Minas Gerais aqui que fizeram a prova lá, ficaram e não voltaram mais, né? Um grande abraço aí pro Dr. Maurinho, lá de Fortaleza, intensivista, e tá com a família toda lá, casou, já tem filho lá, então diz que não volta mais para Minas Gerais, não. Diz que Minas Gerais agora só a passeio. Então, é um estado muito gostoso, então quem for fazer a prova lá vai estar muito bem servido, tá joia? Então, vamos lá. As provas são provas bem amplas, os enunciados também são mais amplos, ou seja, variedade de questões. Você vê que esse slide aqui já está mais ou menos igual aos outros temas, né? Os temas gerais também bem distribuídos e também gosta de cobrar temas de atualidade. Felizmente, essas provas, né? Dessas 6 provas que eu apresentei para vocês, apenas uma foi uma caixinha realmente de surpresas, né? Todas as provas, elas costumam já a ter essas características. São temas distribuídos que mantêm uma sequência de raciocínio, né? Então, vamos lá. De doença exantemática, o que eu tenho que saber? Sarampo e dengue. Já é mais restrito, tá vendo? Desnutrição, o que eles gostam de cobrar? Questões relacionadas ao marasmo. As imunizações, calendário nacional de imunizações. Você vê que de todas as provas, essa que eu estou dando uma ênfase maior. O SURSE gosta de cobrar isso, principalmente as atualidades, tá? Pode ser que caia questões agora relacionadas à vacinação da Covid, algumas características relacionadas a essas vacinas. Fica a dica aí para vocês aí, tá dando uma estudadinha aí. Eu vou estudar aleitamento materno, professor. O que eu tenho que saber? Não, o aleitamento é a pega correta, né? Boquinha de peixe, queixinho encostado, nem bem posicionado, mamãe bem posicionada, para que nós possamos fazer uma avaliação assim mais correta, tá joia? Questão da avaliação aí da produção do leite, né, para ver se esse leite tá com essa quantidade aí mais suficiente ou não. As infecções respiratórias relacionadas à asma, questões relacionadas à bronquiolite, questões relacionadas aí à pneumonia, também são os temas relacionados com as infecções respiratórias na prova do SURSE. Os acidentes domésticos, né, intoxicação exógena, corpo estranho, né, principalmente agora com as crianças mais reclusas, né, às vezes as crianças estão mais em casa e às vezes os pais têm que fazer o trabalho de home office, muitas vezes, com a limitação aí das escolas, muitos pais aí ficaram aí um pouco aí prejudicados. A questão da desidratação, né? Segundo os planos da Organização Mundial de Saúde, os planos terapêuticos, o plano A, o plano B, o plano C, né? Lembrando que o plano A é o tratamento oral em casa, o plano B você já faz o tratamento mais ambulatorial, observacional,
E o plano C é quando você tem que fazer já o tratamento já a nível hospitalar. Então essas aí são as nossas características, né, da prova com relação aos quadros de desidratação. E a psiquiatria, né? A psiquiatria, eles estão gostando muito de trabalhar com relação ao espectro autista, né? Hoje se fala muito de autismo, que antes era pouco diagnosticado, agora se tem se trabalhado muito no diagnóstico precoce para que nós possamos reduzir os riscos, né? E a prova do SUSH também gosta desse tema. Muitas crianças, muitos gatilhos foram disparados e muitos quadros de autismo que seriam diagnosticados mais para frente foram antecipados. Então a prova do SUSH, ela gosta de cobrar aí esses temas aí mais relacionados a questões de atualidade. Então a doença mental, eu acredito que seja uma tendência do SUSH e também dos outros concursos também, de cobrar essas questões relacionadas à saúde mental, principalmente no meu caso, relacionadas a crianças aqui na nossa querida pediatria. Tá joia, pessoal? E o nosso objetivo, né? Que eu sempre falo, qual que é o nosso objetivo aqui da nossa Power Week? Fazer que vocês conheçam as regras do jogo. A melhor maneira de você fazer uma prova, de você enfrentar esse desafio é conhecer as regras do jogo. Se eu conheço as regras do jogo, o meu caminho vai ser muito mais fácil, ele vai ser muito mais leve. E essa é a nossa função, a função do grupo Mediaula de facilitar, de sermos um facilitador para a realização aí dos seus sonhos aí, que é a aprovação aí nos concursos aí que vocês escolherem, tá joia? Então, conte conosco, conte com a nossa equipe do Mediaula, que nós estamos aqui, todos aqui para ajudá-los, tá joia, pessoal? Um abraço, gostaria de agradecer ao professor Canabrava, ao Tiago aí pela condução aí do caso, e que vocês desfrutem e que vocês aí aproveitem aí ao máximo aí os nossos cursos, aproveitem aí essa Power Week, aproveite aí as nossas promoções para que vocês aí consigam aí os seus objetivos aí finais, tá joia, turminha? Um abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima!